Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar um pouco com você sobre disciplina, sobre correção, a importância da disciplina, da correção dos filhos de Deus. E no caso aqui eu estou falando de sermos disciplinados, corrigidos, ou sermos punidos por algum desvio que nós cometemos. Veja a importância disso, presta atenção. O escritor aos Hebreus diz assim: o Senhor corrige aquele que ele ama e corrige aquele que ele tem por filho. Estou falando da disciplina, ok? E no verso 8 diz assim: se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, de verdade, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Então veja que coisa importante aqui. Ele usa o termo, a disciplina paternal, de pais com filhos. Todos os pais, quando os filhos erram ou falham de forma grave, os pais corrigem os filhos, não é isso? Os pais, eles fazem uso de algum método de correção a fim de corrigir os seus filhos, seja um castigo, seja uma disciplina física, não é isso? Se os filhos estão brincando e tem um convidado, um coleguinha, e os filhos cometem um ato de rebelião ou fazem um grande estrago na casa, tá os dois filhos e mais o coleguinha, o pai vai corrigir só os dois filhos, o coleguinha não. Por quê? Porque o coleguinha não é filho. O pai só pode corrigir seus filhos. Aquele que não é filho, ele não corrige. Então o Senhor está dizendo o quê? Que o verdadeiro convertido, o verdadeiro salvo, será disciplinado, se sujeitará à disciplina de Deus, ok? Deus invariavelmente usará de meios para corrigi-lo. Agora, aquele que está sem correção, que não é corrigido por Deus, não é seu filho. Então fala do salvo e o não salvo. O salvo, o verdadeiro convertido, filho de Deus, será disciplinado por Deus e pelos meios de Deus. Uma das provas que alguém não é filho verdadeiro de Deus é porque este fica sem a disciplina, sem a correção. Entendeu? Agora, qual é a importância da disciplina? Então, esse é o primeiro ponto, pode ser uma evidência de um salvo e de um não salvo, a disciplina. Segunda importância, a correção. A disciplina nos aperfeiçoa, nos desvia do erro, nos faz abrir os olhos para coisa que não estamos vendo. A disciplina nos faz abandonar o pecado. A disciplina traz maturidade, santificação. A disciplina é excelente. Então, aquele que é disciplinado está em constante crescimento, quebrantamento. Aquele que é disciplinado cresce em humildade, em piedade. Aquele que é disciplinado se desenvolve. E aquele que não é disciplinado continua no erro, não discerne o bem do mal, continua na prática do pecado, não se desenvolve espiritualmente, não amadurece. Veja a importância da disciplina. Agora eu vou para um dos pontos mais importantes. Qual é um dos meios de Deus disciplinar alguém? Aonde Deus faz uso da disciplina? Qual é o método de Deus? A igreja local, a liderança, os pastores,
os irmãos piedosos. Se você não está envolvido em uma comunidade, se você não está debaixo da liderança de alguém, se você é um homem, uma mulher, um jovem que não presta contas para ninguém, como você pode ser disciplinado? Como alguém pode corrigir você do erro? Ou melhor, como você pode saber se determinada atitude, prática, está correta ou não, se você não presta contas para ninguém? Se você não está debaixo da autoridade de ninguém? Então, você não terá os benefícios que eu aqui mencionei. Benefícios que só são dados, trazidos por aquele que se submete à disciplina. Entendeu, queridos irmãos? Portanto, eu quero que você avalie duas coisas. Primeiro, será que a falta de disciplina não é uma evidência da ilegitimidade da sua conversão? Primeira coisa. E segundo, será que a falta de disciplina não é em razão de você não estar envolvido em nenhuma igreja? Não estou dizendo frequentar no domingo, estou dizendo ser membro, se envolver com as atividades, se sujeitar à liderança e prestar contas da sua vida. Será que esse não é essa não é a causa de você estar sem disciplina? Talvez a falta de conversão, talvez a falta de se envolver na igreja local. E terceiro, quais as consequências? Você não evolui, você não amadurece, você não se desenvolve, você não é abençoado. Porque a Bíblia diz que Deus exorta a disciplina àquele que Ele ama e tem por filho. É uma manifestação do amor de Deus. A disciplina é uma manifestação da graça do Senhor. Então, você tem muito a perder se você não está envolvido com uma igreja, não é membro de uma igreja, não está debaixo da liderança de uma igreja, de pastores e de irmãos piedosos, e não presta contas a Ele. Você tem muito a perder, você está perdendo muito. Eu te convido então a imediatamente se sujeitar a uma igreja, a membresia, a liderança, para que a disciplina seja aplicada e você cresça como nunca. Amém? Deus abençoe, Deus te abençoe muito nesse dia, no nome de Jesus. Amém.